Vamos mostrando aí esse desperdício de dinheiro público jogado fora de um lado? Por outro lado, a falta de investimento. Os hospitais públicos brasileiros, os hospitais públicos aqui do Brasil, têm menos da metade dos aparelhos de radioterapia recomendados pela Organização Mundial de Saúde para atender os pacientes com câncer. Além da falta de equipamento e da distribuição pelo país, que é péssima, ainda tem os casos de máquinas que estão lá, mas estão quebradas há anos. Cleia achava que o caroço pequeno que sentiu na mama durante o autoexame não era câncer. Mas era. Em um ano, o tumor se espalhou e ela passou por cirurgia, quimioterapia e agora espera pela radioterapia. Depois de 3 meses tentando, ela só conseguiu vaga para maio. Está demorando, está aqui marcado no papel. A primeira consulta vai ser dia 19/5/2017. Ela não é a única na fila. Em Belo Horizonte, são mais de 300 pacientes esperando para fazer radioterapia pelo SUS. Dos 12 aparelhos credenciados na capital, 7 estão parados. A radioterapia está funcionando? Não. Não está parado? Tá. Tem muito tempo? Tem 3 anos. Neste outro hospital, nosso produtor mostra que a situação se repete. A radioterapia está funcionando? Não está funcionando? Tem uma previsão, talvez, para março. Para março? Tem certeza, só previsão. A radioterapia é um tratamento contra o câncer que destrói as células de um tumor, impedindo que elas se multipliquem. Cerca de 60% dos pacientes com câncer precisam desse tipo de tratamento. Quando um equipamento como este quebra, ele deixa de atender cerca de 50 pacientes por mês. Isso preocupa os médicos. Várias vezes é um tratamento exclusivo, é o único tratamento. Então, por exemplo, em câncer de próstata, a gente usa muitas vezes a radioterapia como o único tratamento para o tumor. Em todo o país, 18 aparelhos de radioterapia credenciados ao SUS estão parados porque quebraram, estão em manutenção ou nunca foram instalados, reduzindo ainda mais a oferta que está longe do ideal. A Organização Mundial da Saúde recomenda que para cada 300 mil habitantes, uma máquina esteja disponível. Atualmente, existem 269 aparelhos na rede pública, mas seria necessário o dobro disso para atender os pacientes com câncer, já que a fila não para de crescer. São mais de 100 mil pessoas na fila para fazer procedimento radioterápico, principalmente no norte e nordeste. O norte do país é a região com o menor número de aparelhos na rede pública. São apenas 9 e nem todos os estados têm equipamento de radioterapia. Em Roraima e no Amapá, os pacientes precisam se virar para fazer o tratamento. A dona Maria da Paz teve que viajar de Boa Vista para Manaus, onde fez 32 sessões de radioterapia. Só no ano passado, 160 pacientes de Roraima tiveram que se tratar em outro estado. Como aqui não tem aparelho de radioterapia, cada paciente que precisa do tratamento recebe uma diária de quase R$90 durante 15 dias para cobrir os gastos da viagem. A ajuda de custo é dividida entre o estado e a União, mas os pacientes dizem que o dinheiro não é suficiente e ainda tem o desgaste de se tratar longe de casa. Só a gente deixar o lado da gente, né, para ficar em lugar diferente que a gente não tinha conhecimento, que eu não tinha conhecimento assim em Manaus, para mim foi muito difícil. A gente só sai porque, infelizmente, a gente precisa, né? O Tocantins tinha aparelho de radioterapia até 2014. A máquina quebrou e uma nova foi comprada, mas nunca funcionou. Está assim encaixotada há mais de 2 anos. A Secretaria Estadual de Saúde diz que falta construir uma sala apropriada no Hospital Regional de Araguaína, norte do estado. Mais de 70 pacientes dependem do aparelho e, sem poder pagar o tratamento, muitos deles acabam indo para o Maranhão. São 3 horas e meia de viagem. É cansativo, né? Se tivesse lá era bem melhor, né? Para ampliar a oferta de radioterapia, o Ministério da Saúde lançou um plano em 2012 que previa a instalação de até 80 aparelhos em todo o país. Mas até agora, apenas 2 foram instalados. O Ministério diz que mais 18 aparelhos devem ser entregues ainda este ano. O Brasil é um país enorme, é um país muito grande, não é? Em que o interior ainda é muito desassistido e a principal finalidade do plano é exatamente dar cobertura a essa desassistência, a esses vazios assistenciais.
Mas isso só vai acontecer se o plano for realmente colocado em prática, né? Já há 5 anos e só 2 aparelhos foram instalados. Vamos lá, as respostas de todas essas situações que a gente mostrou aí. A Secretaria de Saúde do Tocantins informou que agora começou a construir a tal sala onde vai ficar o aparelho de lá da radioterapia e que ele deve começar a funcionar em julho. A Secretaria de Roraima disse que depende dos repasses do Ministério da Saúde para começar com esse serviço de radioterapia. O governo de Minas Gerais informou que o tratamento de radioterapia para pacientes do Hospital Alberto Cavalcante, que foi o que a gente mostrou na reportagem, que ele é oferecido em outros hospitais. E a Santa Casa informou que a previsão é que o aparelho seja consertado até a segunda quinzena de março. Vamos ver. Agora